Olá, meus amados! Vamos aprender mais da maravilhosa palavra de Deus. Eu amo ensiná-la, creio que você também a ama, vai dar certinho. Salmo 130, versículo 4, texto preciosíssimo, lá diz assim: Contigo, isso é, com o Senhor, está o perdão para que sejas temido. Perdão gera temor? Eu vou temer quem tem perdão para me dar, porque o Senhor está o perdão para ele ser temido. É muito importante que a gente compreenda primeiro, para entender esse texto tão precioso, os efeitos do pecado em nossas vidas. Gente, pecado é uma coisa muito séria. Pecado destrói o ser humano. Pecado, como Paulo disse muitas vezes, ele é causa de morte. Como Deus falou a Abraão em Gênesis, né? Se você pecar, você vai morrer. E o pecado ele afeta o homem tanto fisicamente, quanto psiquicamente, quanto espiritualmente. Lembre que muitas vezes Jesus, antes de curar alguém, dizia: perdoados estão os teus pecados, porque o pecado era a causa da enfermidade. Isso fica claro ali em João capítulo 5, quando o Senhor curou um paralítico que tinha 38 anos paralisado, e ao encontrá-lo posteriormente já saudável, o Senhor disse a ele: olha, não peque de novo, para que coisa pior não te aconteça. A doença terrível dele estava intimamente ligada com o seu pecado. Pecado destrói o homem emocionalmente também. Se você lê o Salmo 51, você vê o estado deplorável da alma do rei Davi confessando o seu pecado. Ele fala: Senhor, me devolve a alegria. Senhor, estou abatido. Ele passou um ano de muito sofrimento por causa dos seus pecados graves que ele tinha cometido. Salmo 32, a mesma coisa. Ele fala: Senhor, enquanto eu calei meu pecado, eu não tratei meu pecado, eu sofri muito. Minha alma ficou ressecada. Sai, mosca. Meus ossos doíam e gemiam dentro de mim. Doenças emocionais, doenças psicossomáticas, doenças que apareciam no corpo do rei Davi. Um dia eu vou contar para vocês a cura da minha gagueira, que também era fruto das minhas doenças emocionais. Hoje eu estou quase 100%. Eu sempre falo que o Senhor não tira tudo para a gente ficar humilde. Mas voltando, então o pecado também afeta o homem espiritualmente. O pecado abre porta para os demônios entrarem na vida do homem. E demônio é entidade espiritual. Então o pecado destrói o homem completamente. Lembra de Salmo, 1 Samuel 16, que diz que Saul fica vazio da presença de Deus e um demônio vem habitar a vida dele. Por quê? Porque ele era um homem rebelde, um homem pecador. Pecado abre porta para o diabo, para o demônio entrar em nossa vida. Então, com toda essa complexidade do pecado, a gente busca uma cura. E quem é capaz de curar o homem do pecado? Quem é capaz de tratar o homem tanto no seu corpo, quanto nas suas emoções, quanto no seu ser espiritual? Ninguém. Só Deus tem essa cura, só Deus tem esse remédio. Lembre que Jesus, certa vez, ali em Lucas capítulo 5, gente, me perdoe que eu vou citando agora aqui assim, tudo de cabeça, sem preparar muito, mas Lucas em capítulo 5, se eu não me engano, na altura do versículo 21, os fariseus questionam Jesus e falam assim: peraí, como é que ele perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Ou seja, Cristo era Deus, eles não sabiam disso. Mas eles têm uma ideia certa, só Deus pode perdoar pecado. Então pecado é uma coisa que medicina nenhuma pode tratar, psicologia nenhuma pode tratar, ciência alguma pode resolver, terapia alguma é capaz de resolver, nada resolve. Só Deus pode resolver. Só Deus tem o remédio para o pecado. Então, quando a gente entende isso, a gente entende o que o salmista disse no Salmo 130, versículo 4. Contigo está o perdão para que sejas temido. É como quem diz: contigo está o remédio para aquilo que me perturba. Contigo está a solução para as dores mais profundas da minha vida, a solução para o pecado. Se você continuar no Salmo, ele vai falar assim: a minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que o guarda anseia pela manhã. Por que o guarda anseia pela manhã? Porque os tormentos noturnos lhe perturbam, o perigo noturno lhe ameaça, então ele anseia pela manhã para ele ficar tranquilo. Mais do que isso, eu anseio pelo Senhor. E ele explica: porque o Senhor tem perdão.
E eu anseio por perdão. Eu preciso de um remédio para curar a minha culpa, as minhas dores, os males que o pecado gera na minha vida. Então, isso é maravilhoso. A gente teme ao Senhor também, porque só Ele tem um remédio. A gente precisa desse remédio. Apesar dele ser o grande ofendido com o nosso pecado, Ele também é quem tem o remédio. E lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Por que fiel? Porque Ele prometeu perdoar, e justo. Como assim justo? Lembre que aqui está falando de Cristo, e Cristo foi justo, puro, santo, para ser o sacrifício perfeito pelo meu e pelo seu pecado. Então, voltar, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel, porque prometeu, e justo, Ele foi limpo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar, tirar a culpa, o peso, a dor, a doença de toda injustiça. Coisa boa, né? Tememos o Senhor também, porque só Ele tem perdão por nossos pecados. Gostou? Compartilha com alguém. O que você acha desse tema? Comenta aqui embaixo também nos comentários. Bom ter você aqui. Shalom no seu coração.